Olá, gente querida, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante e esta é a nossa leitura bíblica diária. Nós estamos lendo a Bíblia 365 da Mundo Cristão, é uma leitura diária e nós terminaremos a Bíblia toda ao longo deste ano e tem sido uma grande bênção a leitura. Hoje nós estamos no dia 26 de fevereiro e já eu vou dizer os textos que nós vamos ler. Inclusive, esses textos vão aparecer aqui na tela do vídeo e você poderá vê-los aqui e também você poderá acompanhá-los lá no meu Instagram. O link do Instagram está aqui na descrição do vídeo. E eu também tenho um segundo perfil chamado Cristo na Web, lá no Instagram, que eu utilizo para evangelizar. São mensagens preciosas e você pode ali também me seguir e também compartilhar. O link está aqui também na descrição desse vídeo. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a cada um. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, venha ler a Bíblia conosco todos os dias e também orar e refletir na palavra de Deus todos os dias aqui conosco. Para isso é muito simples, se inscreva, acione o sininho das notificações para o YouTube te avisar e também seus comentários são muito bem-vindos aqui nos comentários do vídeo, né? Pode deixar ali as suas observações e as suas impressões. Levíticos, hoje é fevereiro, dia 26, e nós leremos os seguintes textos. Levítico 19, nós vamos ler do versículo 1 até Levíticos 20, versículo 21. Depois nós leremos lá no Novo Testamento, Marcos, no capítulo 8, versículo 11 até o versículo 38 de Marcos 8. Depois nós vamos para o Salmo de número 42, Salmo 42, 1 até o versículo 11. E depois nós vamos ler Provérbios capítulo 10, versículo 17, apenas este versículo. Muito bem. Que Deus te abençoe e que a palavra de Deus fale ao seu coração agora. Vamos continuar a ver aqui as ordenanças do nosso Deus. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel. Sejam santos, pois eu, o Senhor seu Deus, sou santo. Mostrem respeito, cada um de vocês, por sua mãe e por seu pai. Guardem também meus sábados. Eu sou o Senhor seu Deus. Não depositem sua confiança em ídolos, nem façam para si imagens de metal representando deuses. Eu sou o Senhor seu Deus. Quando sacrificarem uma oferta de paz ao Senhor, apresentem-na de forma apropriada para que sejam aceitos. Comam o sacrifício no mesmo dia em que o oferecerem, ou no dia seguinte. O que restar até o terceiro dia será completamente queimado. Se alguém ou se algo do sacrifício for comido no terceiro dia, estará contaminado e não será aceito. Quem o comer no terceiro dia será castigado, pois contaminou aquilo que é santo ao Senhor e será eliminado do meio do povo. Quando fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. O mesmo se aplica à colheita de uva. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixem-nas para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não roubem. Não mintam, nem enganem uns aos outros. Não desonrem o nome do seu Deus, usando-o para jurar falsamente, pois eu sou o Senhor. Não explorem, nem roubem o seu próximo. Não fiquem até o dia seguinte com o pagamento de seus empregados. Não insultem o surdo, nem façam o cego tropeçar. Temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres
ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com imparcialidade. Não vivam como difamadores no meio do povo. Não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Eu sou o Senhor. Não se alimentem ou não alimentem ódio no coração contra algum de seus parentes. Confrontem sem rodeios aqueles que errarem, para não serem responsabilizados pelo pecado deles. Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam a todos os meus decretos. Não cruzem dois animais de espécies diferentes. Não plantem em seus campos duas sementes de espécies diferentes. Não usem roupas tecidas com dois tipos de pano. Se um homem tiver relações sexuais com uma escrava, cuja liberdade não foi comprada, mas que está prometida para ser mulher de outro, indenizará totalmente o senhor da escrava, uma vez que ela não é livre, nem o homem nem a mulher serão mortos. O homem levará um carneiro como oferta pela culpa e o apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. O sacerdote fará expiação por ele com o carneiro da oferta pela culpa, e seu pecado será perdoado. Quando entrarem na terra e plantarem árvores frutíferas de todo tipo, não colham os frutos nos primeiros 3 anos. Considerem esses frutos proibidos e não os comam. No 4º ano, consagrem toda a colheita ao Senhor como uma celebração de louvor. Por fim, no 5º ano, vocês poderão comer os frutos. Se procederem desse modo, sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não comam carne em que ainda houver sangue. Não pratique adivinhação nem feitiçaria. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem raspem a barba rente à pele. Quando lamentarem a morte de alguém, não façam cortes no corpo, nem marcas na pele. Eu sou o Senhor. Ninguém contamine sua filha, tornando-a uma prostituta, pois a terra ficaria cheia de prostituição e perversão. Guardem meus sábados e tratem meu santuário com reverência. Eu sou o Senhor. Não se contaminem procurando médiuns e os que consultam os espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Levantem-se na presença dos idosos e honrem os anciãos. Temam o Senhor, seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se aproveitem dos estrangeiros que vivem entre vocês na terra. Tratem-nos como se fossem israelitas de nascimento e amem-nos como a si mesmos. Lembrem-se de que vocês eram estrangeiros quando moravam na terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não usem medidas desonestas ao medirem comprimento, peso ou volume. Suas balanças e seus pesos devem ser exatos, assim como suas vasilhas para medir produtos secos ou líquidos. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e a todos os meus estatutos, pondo-os em prática. Eu sou o Senhor. O Senhor disse a Moisés: dê ainda as seguintes ordens e instruções ao povo de Israel. Elas se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem em Israel. Se alguém deles oferecer seus filhos como sacrifício a Moloque, será executado. Simples assim. Os membros da comunidade o apedrejarão até que ele morra. Eu mesmo me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo, pois contaminou o meu santuário e desonrou o meu nome, santo, ao oferecer seus filhos a Moloque. E se os membros da comunidade fizerem vista grossa àquele que ofereceu seus filhos a Moloque,
e se recusarem a executá-lo, eu mesmo me voltarei contra ele e sua família. Eu eliminarei do meio do meu povo tanto aquele homem como os que o seguiram em sua prostituição no culto a Moloque. Também me voltarei contra aqueles que procuram médiuns ou que consultam os espíritos dos mortos, cometendo prostituição. Eu os eliminarei do meio do povo. Portanto, consagrem-se e sejam santos, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Guardem meus decretos, pondo-os em prática, pois eu, o Senhor, seu Deus, é quem os santifica. Quem ofender a honra de seu pai ou de sua mãe será executado. Decretou a própria morte quando amaldiçoou seus pais. Se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o homem e a mulher que cometeram adultério serão executados. Se um homem desonrar seu pai, tendo relações sexuais com qualquer das esposas de seu pai, o homem e a mulher serão executados. Decretaram a própria morte. Se um homem tiver relações sexuais com a sua nora, ambos serão executados, pois cometeram uma depravação, decretaram a própria morte. Se um homem adotar práticas homossexuais e tiver relações com outro homem, como se fosse uma mulher, os dois cometem um ato detestável e serão executados. Decretaram a própria morte. Se um homem se casar com uma mulher e com a mãe dela, comete perversão. O homem e as duas mulheres serão queimados vivos para acabar com uma perversidade entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, ele deverá ser executado e o animal será morto. Se uma mulher se entregar a um animal macho para ter relações sexuais com ele, tanto ela como o animal serão executados. Matem ambos, decretaram a própria morte. Se um homem se casar com sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se tiverem relações sexuais, cometeram uma infâmia. Ambos serão eliminados do meio do povo à vista de todos. Uma vez que o homem desonrou sua irmã, será castigado por causa de seu pecado. Se um homem tiver relações sexuais com uma mulher durante a menstruação, ambos serão eliminados do meio do povo, pois juntos expuseram a fonte do fluxo de sangue da mulher. Não tenha relações sexuais com a sua tia, irmã de sua mãe ou de seu pai, pois causaria desonra para a parente próxima. As duas partes serão culpadas e serão castigados por causa do pecado. Se um homem tiver relações com a mulher do seu tio, desonrou seu tio, o homem e a mulher serão castigados por causa de seu pecado e morrerão sem filhos. Se um homem se casar com a mulher de seu irmão, comete um ato de impureza, pois desonrou seu irmão e o casal culpado ficará sem filhos. Eita, se essas ordens fossem adotadas hoje em dia, hein? Meu Deus! Agora vamos a Marcos capítulo 8, vamos ler do versículo 11 até o 38. Marcos 11 diz assim: Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, exigiram que lhes mostrassem um sinal do céu. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse: Por que este povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade, não darei sinal algum aos homens desta geração. Então ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão, enquanto atravessavam o mar. Jesus os advertiu: Fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si, porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estava falando, Jesus disse: Por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram de nada? Quando repartiu os 5 pães entre 5.000 e quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram?
12, responderam eles. E quando repartiu os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos grandes cheios de sobra vocês recolheram? 7, responderam eles. E vocês ainda não entendem? Perguntou. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele o tomou pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida cuspiu nos olhos do homem e pôs a mão sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parece árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez e sua visão foi completamente restaurada. Então, passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado. Jesus e seus discípulos deixaram a Galiléia e foram para os povoados perto da Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. Mas Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro. Afasta-se de mim, Satanás. Ele disse: você considera as coisas apenas do ponto de vista humano, não da perspectiva de Deus. Depois, chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar apegar a sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há de ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhar dele diante da glória, quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos. Salmo de número 42 diz assim: como a corça anseia pelas águas correntes, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão e adorava com os adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças, em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti desde o distante monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo: ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho medo de andar? Ou porque tenho que andar entristecido, oprimido pelos meus inimigos?
Os insultos deles me quebram os ossos. Zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Por que você ainda está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Senhor. Provérbios capítulo 17, capítulo 10, versículo 17. Quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas quem a despreza, a repreensão se desvia dele. Esta é a palavra de Deus. E eu peço em nome de Jesus que ela produza uma obra poderosa no teu coração e que você seja abençoado por esta leitura em nome de Jesus. Aproveite também para ouvir a reflexão do dia de hoje, se você ainda não ouviu, é sobre a leitura que nós fizemos aqui. Eu destaquei um texto para refletir com você e para orar com você. Vá aqui na data de hoje, esta data de 26 de fevereiro, e ore conosco a oração da manhã. Deus te abençoe e fique na paz. Até amanhã e que Deus te abençoe.